Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e quero desejar a você muita alegria e muita força. Que a paz esteja presente em seu viver. Hoje, nossa temática é a região metropolitana de Belém, tendo como objetivo entender como se dá a dinâmica social e econômica no complexo urbano desta região. Conforme Moreira, a região metropolitana de Belém era constituída em 2011 por 7 municípios, entre eles a capital Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará e o município de Castanhal. No sentido geográfico, a região metropolitana possui terreno parcialmente peninsular, por ter sido implantada nas margens do Rio Guamá e da Baía de Guajará, formada pela confluência dos rios Guamá, Moju e Acarajá, e por sua constituição morfológica fluvial, a região é composta por um conjunto de ilhas com um relevo pouco acidentado e de origem sedimentar, tanto na sua porção continental como na sua porção insular. Em 2011, a região metropolitana concentrava aproximadamente 40% da riqueza e 35% de toda a população do estado do Pará, e em pouco mais de 2% de seu território. Esse peso demográfico e econômico desproporcional do estado do Pará pôde ser sentido durante o plebiscito sobre a divisão do estado. Segundo estudos sobre a questão da região metropolitana de Belém, a mesma apresenta características heterogêneas que fazem esse espaço metropolitano muito distinto entre si. Autores como Trindade Júnior, Moreira, Gregório e outros vão relacionar essa metrópole ou essa região metropolitana de Belém à noção da miséria, por ter fatores como desigualdade socioespacial, resultante de uma situação em que uma metrópole concentra grande parte dos seus benefícios, serviços, equipamentos urbanos destinados às áreas centrais ou destinado a áreas de elite. Essas áreas que já foram concretizadas a infraestrutura, residências condominiais, shoppings e assim por diante. Enquanto na área de expansão ou da periferia, essa franja da região metropolitana se expande sem controle diante dos olhos do poder público, ou seja, sem investimento, sem projeto e assim por diante. Baseado em Gregório, pode-se observar que há um intenso fluxo de pessoas que se deslocam diariamente para trabalhar dentro da região metropolitana, que busca Belém como destino, que recebe em torno de 100 mil pessoas diariamente dos municípios que compõem a região. Por exemplo, Ananindeua é responsável por 71% dos deslocamentos para Belém, seguido por Marituba, por Benevides e outros. Esses deslocamentos são feitos por via hidroviária, rodoviária e outros. Alguns aspectos dos municípios que compõem a região metropolitana. Vamos apresentar. Primeiro, Belém. Belém agrega os maiores índices de infraestrutura urbana e principalmente de serviço, assim como a concentração econômica de forma centralizadora que organizam as funções do território da região metropolitana. E também
em Belém está toda a implantação de atividades econômicas que garanta essa hierarquia a partir de Belém, diante dos demais municípios. Nesse contexto, dentro da região metropolitana, existe uma complexidade e uma especificidade que é Belém. Assim, os fluxos mostram que esse movimento pendular é fundamental e interfere diretamente nas relações interurbanas e também na questão dos investimentos. Com aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, a capital paraense é o segundo mais populoso município da Amazônia e um dos mais importantes do Brasil. O segundo município da região metropolitana é Ananindeua. Segundo o jornal local, é a segunda cidade mais populosa da região e apresenta um grande desenvolvimento nos últimos anos, tornando-se o terceiro mais populoso município da Amazônia e o 41º do Brasil. Segundo o censo de 2010, o município contava com 481 mil habitantes. O crescimento consolidou a partir da construção de um conjunto habitacional denominado de Cidade Nova, ainda durante o governo militar. Outra cidade do complexo urbano da região metropolitana é Marituba. Apresentando um desenvolvimento acelerado, ultrapassou a marca de 100 mil habitantes e destaca-se pelas suas boas redes de serviços rodoviários e centros de distribuição. Em 2014, segundo o IPEA e o IBGE, estimulou uma população da cidade em 120 mil habitantes, sendo o 9º maior município do Pará. Conforme os dados do IPEA e do IBGE, a cidade de Benevides, que também faz parte do complexo da região metropolitana de Belém, com mais de 60 mil habitantes, também tem excelente alternativa para as indústrias e além dos centros logísticos associados à BR-316, estando em construção nesta cidade o maior terminal de cargas rodoviária da Amazônia. Dentro do complexo urbano da região metropolitana, a cidade de Santa Bárbara, com pouco mais de 20 mil habitantes, serve a região metropolitana como fornecedoras de produtos primários, verduras, frutas e outros produtos agrícolas e as chamadas drogas do sertão, que abastece principalmente o Velo-Peso na cidade de Belém. A cidade está localizada na PA 391, próximo ao famoso distrito de Mosqueiro. Conforme dados do IBGE e do Wikipédia, a cidade de Santa Isabel do Pará, localizada a 36 quilômetros de Belém, integrou-se à região metropolitana em 2010. Apresenta relativo fluxo de pessoas e mercadorias e com outros municípios da região tem crescido de forma acelerada, desigual, mostrando muita deficiência na questão de políticas públicas e de atendimento a serviço. Todavia, dentro da região metropolitana, se destaca esse distrito ou a cidade de Santa Isabel como pelas suas indústrias e pelo centro de distribuição às margens também da BR-316. Segundo dados gerais, o município de Castanhal, um grande município da região metropolitana, com mais de 200 mil habitantes, é o terceiro município mais populoso da região. Localiza-se a 68 quilômetros da cidade de Belém, está entre as 5 cidades maiores do estado e figura como uma espécie de metrópole da região nordeste do Pará e foi incorporada na região metropolitana em 2011, segundo a lei. Enfim,
A região metropolitana é destaque dentro do estado do Pará e da Amazônia, tanto no sentido da urbanização, quanto da industrialização, quanto da modernização capitalista. Além do setor de serviço e do comércio, além de outros elementos de serviço e grandeza, de turismo e outros, a cidade tem desenvolvido de forma extraordinária todas as 7 cidades da região metropolitana. Porém, muito precisa ser feito no quesito saneamento, educação e principalmente em programa urbano e de habitação popular, que é a grande questão dessas cidades da região metropolitana do estado do Pará. Meu muito obrigado e vamos que vamos. Dê um joinha e segue a vida.